O assunto agora são as queimadas que foram registradas aqui em Umuarama. Dos 179 focos de incêndios registrados aqui na cidade até o último dia 17, pelo menos uma dezena deles, ou pouco mais, ocorreram em áreas de preservação ambiental. O maior e mais sério deles foi registrado em uma fazenda localizada em uma das margens da PR-468 entre Umuarama e Mariluz. O incêndio devastou 400 alqueires e demorou pelo menos 3 dias para ser controlado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o chefe do Escritório Regional do Instituto Ambiental do Paraná, Felipe Furquim, com quem conversei, ontem, as causas deste e outros incêndios florestais estão sendo investigadas. E se forem comprovados que foram criminosos, pode resultar em multas de até 10 milhões de reais. Em entrevista ao Jornal da Bianca, ele destaca que, ao contrário do que muitos imaginam, as queimadas acabam virando incêndios de grandes proporções e estão proibidas de acontecer, não foram liberadas. Segundo ele, o tempo seco e a falta de chuvas acaba piorando um pouco mais a situação, que deu uma amenizada depois da precipitação ocorrida ainda na semana passada. De fato, realmente nós estamos vivendo um período de estiagem, graças a Deus agora choveu um pouco para amenizar isso, mas o Paraná registrou aí nos últimos 5 anos o maior índice nesse ano agora de focos de incêndio nas nossas áreas aqui, abrangidas pelo IAP aqui de Umuarama. Essa seca muito prolongada, a falta de chuva, tudo isso colabora para que haja esses focos de incêndio, para que haja essas queimadas e infelizmente agora tem atingido essas áreas de preservação ambiental, né? Mata ciliar de área de reserva legal. Isso tem gerado danos irreversíveis ao meio ambiente. Aqui em Umuarama, inclusive, recorde, né? Porque nós tivemos aí já nesses primeiros 9 meses, um número maior de focos de incêndio já os que foram registrados em todo o ano passado. Aqui em Umuarama, onde se verifica os maiores problemas, Felipe? Nós tivemos um problema muito grande na Fazenda São Paulo e na estrada da região, perto da usina também ali da Serra, que nós não sabemos ainda o que iniciou isso. Nós suspeitamos que tenha sido que um funcionário ou alguém tenha atacado fogo em seu lixo, que é um costume muito errado, que tem uma penalidade para isso, e que se alastrou e ficou incontrolável. Por conta da estiagem, realmente, hoje qualquer foco, qualquer faísca, qualquer bituca de cigarro, qualquer latinha pode gerar um incêndio e nas proporções que estamos hoje, fica incontrolável, né? Esse incêndio, essas queimadas. Nesse caso específico da Fazenda São Paulo, qual foi a ação tomada pelo Instituto Ambiental e nos demais casos também houve autuações? Primeiro, não foi feita autuação e nós estamos tentando mensurar o dano que houve para a fauna, o dano que houve para a flora e assim, de imediato nós fomos lá a verificar em que pé que estava esse incêndio, se ele tinha controle, se ele não tinha. O Corpo de Bombeiro estava lá desde o início, também o pessoal da Defesa Civil, com auxílio também de alguns caminhões-pipas da usina. A usina ainda teve prejuízo, ainda acho que até queimou um caminhão-pipa dele lá, que nós verificamos no local, porque assim, não tinha controle, muito seco, muito vento, o vento passava por todas as áreas, levando essas fagulhas e propagando o fogo de uma maneira sem controle. Nós verificamos que atingiu a área de mata ciliar e a área de reservas. Nós estamos falando de áreas de mata primária, ou seja, mata que nunca tinha sido mexida. Mata desde quando houve a figura da reserva legal está lá. Então tem perobas, tem angico, tem gurucaia, árvores com uma formação muito boa já, que foram tudo queimadas e devastadas com isso, né? A penalidade hoje para áreas de reserva utilizada com queima ou que tem essa queima é de 5 mil a 7 mil reais por hectare. Então ali nós configuramos mais de 300 hectares já queimados. Então se nós formos falar de multa aí, assim que configurar o causador, o que causou isso, tudo mais, estamos falando mais de 2 milhões de multa só pelas áreas de preservação atingida, entre mata ciliar e entre reserva legal. Esse fogo muitas vezes ele tem sido provocado, e que a gente pode observar inclusive com as informações do próprio Corpo de Bombeiros, que ele é provocado pela ação humana e muitas vezes até de forma criminosa. As pessoas têm achado que não liberou para queimadas. Estamos vendo aí muito esse sentimento de que agora tudo pode, que está liberado,
por exemplo, não, vou tacar fogo aqui. Nós temos pego alguns casos assim de desmate ou de fogo, que a pessoa simplesmente fala assim, não, mas eu achei que tinha sido liberado isso. E na verdade não, continua sendo um crime, ela tem uma pena de reclusão em cima disso, segundo a lei 9.605. Ela tem uma multa, porque nós temos uma lei estadual muito severa nisso também, chegando a 10 milhões de reais por queima, por desmate e tudo mais, né? Então assim, essa impunibilidade que tem para quem comete esses crimes não existe, né? Isso aí tem sanções administrativas, sanções criminais, tudo em cima disso, porque continua valendo o Código Florestal, continua se valendo todas as leis ambientais que preservam essas áreas que são tão importantes para nós, né? Que é a área de mata ciliar, a área de reserva, que não pode ser utilizadas mesmo, porque a área de mata ciliar, além de proteger o rio, de assoreamento e tudo mais, ela ainda é um corredor de biodiversidade, né? Então ela tem essa necessidade de proteção pelos órgãos ambientais, municipais, órgãos ambientais federais também, pelo IBAMA, o ICMBio, que tem atuado muito na nossa região também aqui, que é a área de parque, assim como o IAP trabalhando na área que compete a nós. Em uma eventual situação como essa, que a população observar que o incêndio, que pode ali estar sendo provocado um incêndio de forma criminosa, como denunciar isso para o IAP? Qual que é a ação imediata que o Instituto Ambiental do Paraná toma nesse aspecto? Verificando que as pessoas estão em caso de denúncia, pode ser feita a denúncia diretamente no site do IAP ou no escritório do IAP, como também na Polícia Ambiental, né? A Força Verde também tem competência para atuar nessas áreas, tem um efetivo bom para isso também, e verificando, elas vão ser notificadas para comparecerem aqui ou no batalhão e vão sofrer as sanções administrativas cabíveis. O Escritório Regional do Instituto Ambiental do Paraná de Umuarama vai realizar, a partir de um programa do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, o reflorestamento de áreas, como esta fazenda aí, uma das áreas, né, às margens da PR-468, entre Umuarama e Mariluz, que teve 400 alqueires devastados pelo fogo. Sobre este assunto nós vamos falar amanhã. Aliás, amanhã também vamos falar sobre a plantação de árvores nas escolas e colégios aqui de Umuarama, a partir de um programa também operacionalizado pelo IAP.